Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Correia aqui com mais um vídeo para vocês no nosso canal e hoje iniciando aqui uma playlist nova aqui no canal. Playlist que eu resolvi chamar o nome de Por Dentro dos Tribunais. Por que isso? Porque não importa se você vai fazer concurso público, exame de ordem, está advogando, está só querendo estudar, está estudando para uma prova, é sempre importante estar por dentro dos tribunais. Então aqui no nosso canal a gente tem aulas mais, digamos, teóricas sobre alguns assuntos, algumas aulas voltadas para exame de ordem, outras aulas com cunho mais prático e essa aqui é uma aula bem geral, porque a gente parte de uma pergunta, analisa um julgado de um dos tribunais e depois comenta isso. Essa é a ideia. Então a gente vai estudar alguns assuntos a partir de uma pergunta, olhando para a jurisprudência, porque assim a gente se mantém atualizado e entende um pouquinho isso de forma prática. Então, essa é uma aula que serve para qualquer coisa, tá? Se você está fazendo concurso público, é bom conhecer. Se está estudando para o exame de ordem, é bom conhecer. Se está estudando para uma prova da faculdade, é bom conhecer. Se está advogando e quer estudar o assunto, é bom conhecer também. Em resumo, todo mundo precisa conhecer isso aqui, então eu já vou te pedir ajuda aí para compartilhar essa aula e qualquer outra aula do canal aqui, claro, deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu sempre digo, me perguntam por que você faz esses vídeos aqui, professor? Porque eu quero tornar esse canal o maior canal de ensino jurídico do Brasil. Como assim, professor? Ousadia, né? Tem tantos canais grandes. Não, mas canal de um professor, tá? O canal é Professor Guilherme Correia. Não sou o maior? Claro que não. Estou longe de ser, mas vou lutar para isso. O que eu faço? Para isso eu produzo vídeo, tá? E você dá o teu like, se inscreve e compartilha o conteúdo. Se você gostar, me ajuda para eu continuar conseguindo, produzir esse conteúdo aqui para você. Mas sem mais delongas, vamos já partir para o conteúdo. Então a perguntinha que a gente vai iniciar aqui é a seguinte, olha lá. Em processo de execução, o credor está com dificuldades de encontrar o devedor. Então requer ao juiz que intime o advogado do devedor para juntar aos autos o contrato de honorários com este firmado, a fim de verificar o endereço. O juiz defere o pedido e determina ao advogado a apresentação do contrato. Agiu com acerto o magistrado? Aqui é o seguinte, basicamente aquela situação, em processo não, aqui em fase de execução, foi um equívoco aqui meu na hora de escrever, um processo que está em fase de cumprimento de sentença, em que eu estou executando, por exemplo, uma quantia, não estou conseguindo localizar o devedor, porque eu preciso achar ele para procurar bens no endereço dele e não consigo. Aí eu digo assim, ó juiz, seguinte, intime-se o advogado desse cara para que ele apresente o contrato de honorários que ele firmou com ele, tá? Para que eu olhe lá qual é o endereço onde ele está localizado. O juiz fala, boa ideia, traga o contrato, traga o processo, melhor, o contrato de honorários que você firmou com esse seu cliente, porque aí lá vai ter na qualificação do contrato ali o endereço dele, para que o credor possa ir até esse endereço, por exemplo, e procurar bens passíveis de penhora. E aí, o juiz acertou ou errou? Para analisar essa questão, a gente vai analisar o seguinte julgado, aqui ó, vou colocar na tela para vocês aqui só um pouquinho que saiu daqui. Esse aqui, ó, é um recurso em mandado de segurança 67105 de origem de São Paulo, julgado pelo STJ, tá? De 17 de novembro de 2021. Então, bem recente agora. Então, olha lá. Recurso ordinário e mandado de segurança. Lembrando que aqui no canal tem uma aula de recurso ordinário constitucional. Para quem não assistiu, assiste lá que vai entender para que serve esse recurso. Basicamente, o advogado impetrou um mandado de segurança, tá? No Tribunal de Justiça, contra a ordem desse juiz. Então o juiz falou, advogado, exiba o contrato de honorários que você fez com o seu cliente. Ele achou que isso era um ato ilegal e impetrou o mandado de segurança diretamente no TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo negou a segurança, por isso ele apresentou o ROC, recurso ordinário constitucional ao STJ, tá? E aí, olha lá, natureza não decisória do ato coator, ação de execução, endereço do executado desconhecido, determinação de apresentação do contrato de serviços advocatícios, afronta as prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, inviolabilidade e sigilo profissional, direito líquido e certo afrontado. Por esse resumão aqui,
a gente considera o quê? Que o juiz errou? Sim, o juiz errou. Entendeu a STJ que ele não podia ter feito isso, porque isso infringiria ali algumas garantias do advogado. Mas vamos ler o conteúdo mais esmiuçado da ementa para entender aqui, tá? Então, olha lá. Primeiro ponto. A impetração de MS contra ato judicial demanda a evidência de ilegalidade, teratologia ou caráter abusivo da decisão combatida. Basicamente, o que ele quer dizer aqui nesse item 1 é que você impetrar um mandado de segurança contra um ato judicial, tá? Meu, tem que ser uma decisão muito absurda, tá? Muito absurda, muito abusiva, muito arbitrária. Por quê? Porque se é uma decisão judicial, cabe recurso. Então, você devia ter feito recurso competente contra isso. Então, o MS é só naqueles casos muito absurdos, tá? Quando é contra um ato judicial, que foi o caso aqui, a decisão do juiz, tá? Aí vem, a súmula 202 do STJ outorga ao terceiro a faculdade de impetrar mandado de segurança independentemente da interposição de recurso, desde que não houvesse condições de ter ciência da decisão que lhe prejudicou e que tenha ficado impossibilitado de utilizar recurso cabível no prazo legal. O mandado de segurança é instrumento hábil à defesa do direito líquido e certo, por quem não for parte da ação em que proferido o comando coator, desprovido de natureza decisória. Então ele quer dizer aqui o seguinte, ó, essa decisão que mandou apresentar o contrato, entendeu ele que não era uma decisão, era só um despacho. Eu discordo, eu acho que isso é uma decisão, é uma ordem judicial, é uma decisão sim, não é um mero despacho. Porque aqui ele meio que tentou justificar a inércia desse advogado ao recorrer, porque ele podia ter recorrido da decisão. Porque ele sabia da decisão, afinal ele era o advogado da parte, então ele tinha condição de saber. Mas ele não recorreu, optou pelo mandado de segurança e eles estão justificando por que eles aceitaram o mandado de segurança aqui, tá? Aí, até aqui, só a introdução. Item 4. A advocacia é função essencial à administração da justiça, reconhecida como tal no caput do artigo 133 da Constituição, com declaração expressa de sua indispensabilidade e de sua atuação sem óbices na busca da realização do Estado Democrático de Direito. Beleza, tá fazendo uma introdução da atividade da advocacia. Aqui é que vai começar a decisão em si. A atuação do advogado é fundamental à interpretação do direito desconhecido do cidadão comum, tendo em vista a natureza técnica das normas jurídicas. Em razão dessa relevância, justificam-se as prerrogativas instrumentos úteis à neutralização de privilégios estruturais que de outro modo seriam sobrepostos ao espírito da justiça. Aí ele vem dizer, então ele fala que é importante que o advogado tenha prerrogativas para poder exercer, né, o seu papel dentro da administração da justiça. Aí vem o item 6, olha lá. A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu munus público. A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. Em resumo, durante o exercício profissional, ele é inviolável. Não posso invadir o escritório do advogado para conseguir documentos lá, salvo se ele for o investigado, por exemplo, né? É garantida a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, de seus arquivos, aqui ó, é aqui que ele começa. A inviolabilidade de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas e afins. A relação, aqui ó, cerne, a relação contratual entre advogado e seu cliente, baseada na confiança, tem caráter personalíssimo, sendo o contrato de prestação de serviços típico contrato de mandato, possibilitando sua revogação ou renúncia a qualquer tempo, sempre que verificada a abalo na fidúcia recíproca. Então ele está dizendo, essa relação advogado-cliente é um contrato de mandato, onde alguém outorga poderes para esse advogado o representar em juízo, e é baseada na fidúcia, na confiança, obviamente. E aí o item 9. O contrato de prestação de serviços advocatícios está sob a guarda do sigilo profissional, assim como se comunica a inviolabilidade da atividade advocatícia, sendo possível o afastamento daquelas garantias tão somente por meio de ordem judicial expressa e fundamentada, e em relação a questões envolvendo o próprio advogado e que sejam relativas a fato ilícito em que ele seja o autor. Em resumo, a STJ disse o seguinte: você não é obrigado, advogado, a exibir o teu contrato de honorários, porque você fez esse contrato com o seu cliente, baseado nessa confiança que você tem com ele.
Então, exibir isso quebraria, né? Quebraria essa confiança. Então, por mais que eles estejam procurando o cara, ele vai dizer, não, eu não posso exibir, porque isso vai quebrar a confiança. Ah, mas eu estou pedindo. Não, mas não pode. É uma prerrogativa minha preservar esse dado, preservar esse contrato. Agora, professor, e se o advogado quiser exibir? Bom, se ele quiser exibir, o problema é dele, tá? Mas o que a decisão quer dizer é que ele não é obrigado a exibir aqui. Agora, professor, será que daria para o juiz ser criativo no caso? Daria. Não que isso necessariamente gerasse êxito, mas algo do tipo assim, ó, junte o preâmbulo do contrato, somente a parte inicial do contrato, onde consta ali o endereço do cliente, né? Por exemplo, ocultando, né? Fazendo ali um artifício ali com uma digitalização, borrando todos os termos do contrato e deixando à mostra apenas a parte do preâmbulo onde tem a qualificação. Acho que isso não violaria isso daqui, mas é um achismo do professor Guilherme, é apenas pensando um pouco além do que essa decisão reconheceu. Beleza? Então, importante decisão do STJ. E lembrando, no recurso ordinário 67105, publicado aí recentemente, em 17 de novembro desse ano de 2021. Aqui tem os dados completos também, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, o julgamento foi em 21 de setembro, mas a publicação no diário só em novembro. Beleza? É isso então, me conta aqui embaixo se gostou desse estilo de aula, é uma nova playlist, não estou substituindo nada que já tem aqui no canal, é agregando, é fazendo aqui um banco de vídeos, né? Vários vídeos com várias temáticas diferentes, vários formatos também diferentes. Me diz o que achou, deixa o seu joinha, se não gostou, diz aqui embaixo o que não gostou e se ficar com alguma dúvida, manda aí para mim. Valeu, até mais!